Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer a nossa oração de investimento. Gratidão é o maior e melhor investimento na sua capacidade maior, que é a sua memória. Invista em sua memória. Gratidão ativa. Gratidão passa em revista. Gratidão filtra. Gratidão mantém o que é bom. Mantém e desenvolve o que é bom. Amém? E aí se deixa muita coisa para trás, muito peso, muito lixo. Porque com alguma coisa sua mente vai sempre estar ocupada. E quando exercita a gratidão, ela sempre trará e terá na memória as coisas boas. Amém? Tudo começa, a nossa mente é a nossa porta de entrada. Amém? E entra pela mente, pensamento, e tudo vai armazenando. O que é a memória? É o seu armazém. Amém? Se você não cuida do que vai para o armazém, quando vê, está o armazém cheio de coisa inútil. Tem solução? Coisa inútil dá solução? Não. Vamos então agradecer a Deus, ativando a memória. Obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco, ter dado o seu Filho para morrer a nossa morte e para nos oportunizar a vivermos a sua vida. Obrigado pelo perdão de nossos pecados, pela redenção da nossa vida. Muito obrigado, Paizinho, pela liberdade que agora temos de podermos te chamar de Pai, porque através de Jesus Cristo nos tornamos teus filhos, Senhor, adotados, alcançados pela graça, reconciliados contigo. Muito obrigado. Obrigado pela liberdade que temos também de falar contigo, de louvar e adorar o teu nome. Obrigado por esse expediente que aqui, ó Senhor, o Senhor nos oportuniza para aqui nós refletir e também ouvir da tua parte instruções para construirmos a vida dentro dos teus propósitos. Eu abençoo a todos que aqui estão presentes e que a tua graça não seja vã na vida de meus irmãos. Em nome de Jesus, eu quero confirmar cada oração e na linha do que cada um também faz pelo seu próximo, tenham esses resultados multiplicados de retorno em sua vida. Abençoamos a todos e pedimos, Pai, que nesse lugar somente da tua parte haja manifestações e que o Espírito do Senhor encontre liberdade para falar na individualidade, que a palavra venha como luz para o caminho, como resposta para as interrogações e como instruções para, ó Senhor, nos preparar para sermos melhores naquilo que necessitamos de ajuda. Eu abençoo a todos e em nome de Jesus peço-te estas bênçãos. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Levante suas mãos e declare: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante diante do teu altar, 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 diante do teu al
convido a passar aqui Wagner Finger e Joyce Finger, trazer Benjamin. E também convido Jonas Reis e Ana Amélia Reis, trazerem Bruno Luiz e Ana Luísa. Vamos dar preferência aos pequeninos. O Salmo 127 nos mostra, desde o verso 1, que se Deus não fizer parte, e é algo muito interessante, e todos nós devemos entender isso, que o ser humano, sem Deus, ele não é completo. E aí mostra o salmista, na sua experiência, estas verdades. E hoje, então, aqui 2 famílias estão apresentando o que diz a palavra. Olha o que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então aqui mostra que não só os filhos, mas a construção da vida, a casa, o trabalho. Todos lutam pela construção de sua vida, pelo seu lar, pela sua família. E se Deus não fizer parte, é em vão. É em vão toda a dedicação. E hoje um filho é um dos maiores investimentos. E tem sido para muitos um dos maiores prejuízos que estão tendo. Investiram, se dedicaram, levantaram cedo, dormiram tarde, dando toda a assistência, mas não deram da maneira certa. O Senhor não fez parte, as instruções do Senhor não foram os princípios repassados. E aí, quando o júnior, o adolescente, já descobre a vontade que tem, a força que tem, e a liberdade que se apresenta, e as oportunidades que surgem, nem um pai, nem uma mãe, com o maior amor que tenha, com maior dedicação que se dedique, segure. Porque o que vai fazer com que os filhos continuem sendo herança é o que vocês construírem neles de princípios. Não é o que o mundo constrói. O mundo jaz no maligno. Estamos aí com esse trabalho ali no próximo mês, de alertar pelo menos os que servem a Deus aqui, que essa política de gênero vem do inferno, não vem de Deus, vem do inferno. Porque Deus, quando criou o homem, criou em 2 modelos, macho e fêmea. Mas o diabo é um usurpador, um enganador, um alterador, um pirateador. E ele altera as coisas. Então, meus queridos, vocês estão com um projeto aqui. Olha, Deus deu herança. Mas diz o texto ali, herança da parte, o último versículo, herança da parte do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o galardão. O que é galardão? É o que se recebe no final da vida. Qual é o galardão que um pai e uma mãe recebe? Isso aqui, esta herança, estas heranças aqui que vocês vieram apresentar, é uma herança, mas é o fruto do ventre, que vocês cuidando dessa herança, lá no final da vida terão um galardão. Quem é que vai cuidar de vocês quando tiverem gagá? Que nem criança que tem que usar até fralda. Quem? Quem vai cuidar? Quem Deus construiu quando Deus criou o ecossistema? O sistema de subsistência. Assim como criou o ecossistema da fauna, da flora, criou um sistema de subsistência, de sobrevivência, de perpetuação na raça humana. E está aqui a semente. Fruto do ventre é a herança
que vai lhe dar galardão, que vai ser a recompensa lá no final da vida. Tudo que vocês fizerem em obediência a Deus, investindo nos filhos, Deus usará os filhos lá no final para retribuir, recompensar, galardoar vocês. Amém? Mas tudo que um pai e uma mãe se omite de ensinar aos filhos, ele terá em falta lá na frente. Isso é muito sério. Amém? Já estão aí os modelos. O governo tem que estar criando. Eu ouvi uma notícia uns 10 anos atrás, um informativo. O futuro do Vale é investir em terceira idade, porque está envelhecendo e os filhos não estão assumindo. E aí está sobrando para terceirização, para depósito de velhos. Se você tem espaço, cria um depósito de velho que tem, velho sobrando que os filhos não assumem, viu? Eu espero que vocês não aconteçam com isso. Não sejam produtores de mais filhos que abandonem os pais. Amém? Quem é o culpado quando um filho abandona seus pais? Me ajudem. É o diabo? Quem é o culpado? Os pais. Amém? Então não seja ouvinte esquecido dos ensinos que saem desse altar. Porque tudo que você se omite, terá em falta lá na frente. Amém? Então aqui está. Vamos por ordem aqui. O Wagner. Então, e a Joyce traz o Benjamin para apresentar. Hoje vocês apresentam ele ao Senhor. Quando ele começar a entender, você vai inverter. Vocês vão apresentar o Senhor para ele. Vão ensinar a palavra, princípios de fé. E aqui também está o Jonas e a Ana. O Jonas está se apresentando novamente ao Senhor, juntamente com sua esposa, para retomar a caminhada conosco aqui. Porque um tempo atrás ele já fez parte e a vida levou para outros lugares, mas descobriu que o melhor lugar ainda é aqui, e ele vai retomar a caminhada aqui. Então aqui está a família toda sendo apresentada. O Bruno, com 8 anos, né? Está sendo apresentado, e a Ana Luísa, que também tem 19 dias que veio a esse mundo aí, que recebeu a luz aí, e o convívio já vendo com os olhos de seus pais. Estendamos a mão para cá. Pai, eis aqui diante do teu altar, na tua presença aqui, Pai, esta família, o Jonas e a Ana Amélia, que trazem os seus filhos, o Bruno e a Ana Luísa, para apresentarem a Ti. Nós o apresentamos e pedimos a Tua bênção sobre essa família, para que agora, como família bendita do Senhor, instruam os seus filhos e também sirvam a Ti, dentro do chamado e do propósito que o Senhor, quando os gerou, quando deu ordem para que nascesse, o Senhor já estabeleceu o desígnio. Também quero abençoar o Wagner e a Joyce, que trazem o Benjamin, que apresentam a Ti. Nós abençoamos essa família, que ela seja esta família bendita do Senhor, que como família cumpra o propósito, ensinando os filhos e preparando os filhos para a vida, para que no final da vida tenha uma recompensa da parte do Senhor, o galardão, e o Senhor estará usando os filhos para abençoá-los. Como igreja nós o abençoamos. Amém. Parabéns. 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 Os irmãos podem assentar. Dizei aos justos que bem lhes. Aí, essa palavra se cumpre nisso também, que nós acabamos de presenciar. Então, quem se ajusta à palavra, irá bem sim. Mas mal irá para quem ignora a palavra. Ai do ímpio. Ai dos que não levam a sério, que querem viver o que pensam, o que sentem e o que dá vontade. Então, também terá um outro tipo de resposta e de resultados. E dando continuidade ao que estamos falando aí sobre nossas escolhas e decisões, pois se somos o que somos, somos resultados de nossas escolhas. E não adianta reclamarmos.
Não adianta buscarmos culpados. O povo perece porque falta conhecimento. Então, a falta de um conhecimento de princípios, e uma coisa interessante, amados, que existe o ser humano, ele tem vontades e tem necessidades. E essas coisas não, de acordo com como a pessoa é instruída, se um pai, uma mãe instrui os seus filhos só em fazer as vontades, chega num momento da vida que o mundo fica pequeno para essa pessoa, para esse junior, adolescente, jovem, e se torna adulto, se acha dono do mundo. Mas quando se atende às necessidades, quero dizer para os irmãos, eu não estou aqui por minha escolha, mas porque fui escolhido pelo Senhor. Eu não falo o que eu gostaria, mas o que Deus me dá como direção e instrução para atender às necessidades. Tem pessoas que procuram fazer à vontade, agradar o ego, e em vez de desenvolver e construir princípios, desenvolve apenas carisma. O meu compromisso é com o Senhor e é falar aquilo que atende às necessidades. E muitas vezes não agrada as vontades. Não era isso que eu queria ouvir. E tem muita gente que vive não se acham, vão de lugar em lugar, porque querem que as suas vontades sejam feitas. Procure descobrir o que falta para você. Porque se você está insatisfeito é porque tem necessidades que não foram atendidas. Por exemplo, se o seu espírito não está sendo alimentado da maneira certa, sempre vai ficar um vazio, uma insatisfação. Mas se o seu espírito está alimentado por mais luta, dificuldades, desafios, crise, podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se o seu espírito está bem alimentado, fortalecido no Senhor, você nunca será atingido. Você não estará levando o ranço dos outros, problema dos outros, consequência dos erros dos outros. Porque quem aprende e alimenta bem o seu espírito, aprende a se relacionar com o Senhor. E quem se relaciona bem com o Senhor, com certeza tem tudo para ir bem em todas as áreas. Então vamos só recapitular, porque hoje eu quero encerrar esse assunto e logo vamos para um outro assunto interessante, que se você quer ser bem-sucedido, não te deixes atingir pelos erros dos outros. Nós temos a palavra para nós aprender os princípios, temos a nossa fé para nós depender de Deus e ter uma firmeza, uma mente firme. Então não se deixe atingir, não se deixe influenciar. Tem um conceito verdadeiro, não está literalmente na Bíblia, mas podemos dizer que dentro do seu conteúdo ele é bíblico. Diga-me com quem andas. Por quê? Porque o que nós ouvimos influencia o nosso estado psicológico. O que nós vemos e aonde nós vamos, os sentidos ajudam a construir não só coisas boas, mas coisas ruins muito mais. Porque a coisa ruim é que nem inso na terra, não precisa nem adubar, vem por conta. Uma boa cultura precisa ter uma análise da terra para não perder a semente. Mas uma má cultura não precisa de adubo, não precisa de análise, dá em qualquer terra. Assim as coisas más, toda a natureza humana absorve com facilidade. As coisas boas precisam-se de preparo, precisa-se de ensino, de princípios, de ordem, precisa-se de didática também para se construir da maneira certa.
Então, não te deixes atingir, influenciar. Segundo, respeite quem tem e quem sabe. Não julgue por informações, porque todo frustrado, ele é revoltado contra quem é bem-sucedido. Isso é uma verdade. Eu vou só dizer uma coisa para os irmãos. Eu não digo que não tenha, mas não vejo ricos estarem falando mal de pobres, mas vejo os pobres falando mal de ricos. Não vejo pessoas cultas perderem tempo falando mal dos incultos, mas ao contrário eu vejo ignorantes, quando vê alguém bem-sucedido, sempre acha que é bem-sucedido porque roubou, ou porque tem padrinho, ou porque ganhou as coisas prontas. Não é bem assim, não. Amém? Porque mesmo que tenha herdado, quero dizer, mesmo que a pessoa herde uma riqueza e não mude a cultura, ela perde em 1 ano, é a média. Em 1 ano, ela perde a riqueza se ela não muda a maneira de pensar. Eu tenho uma pessoa bem conhecida minha, que no ano de 1981, por aí, 80, 81, acertou no primeiro prêmio da Loteria Federal. Primeira atitude de mente pobre, querer imitar quem tem e esbanjar. Ele tinha um emprego muito honrado. Largou o emprego e comprou um carro igualzinho do patrão, a quem ele era motorista. Largou o emprego. E aí saiu viajar. Em menos de 1 ano ele estava pior. Ele poderia ter comprado 5 casas, que o aluguel delas hoje ficaria em R$1.200, média. E morava numa e alugaria 4. Não. Comprou apenas uma. Em 1 ano teve que vender porque ficou sem nada. Amém? A pobreza e a riqueza está na mente, está na maneira de pensar. E a maneira de pensar é a maneira que ela vê nos outros também. Tem um texto interessante, vamos ver se eu tenho aqui, eu anotei, Provérbios 23, 7. Olha o que diz lá, a primeira parte do versículo. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Então tem pessoas que olham para um cabra e já pensa o lado negativo. Por que ele pensa negativo? Porque ele é negativo. Ou vê um quadro ali, ele, assim como ele é, ele fala. Ele não fala de como as coisas são. O ser humano fala de como ele, de como é a sua alma. O ser humano fala de como é a sua alma. Como ele foi construído, como está a sua cultura, como está o seu estado, se ele é positivo, ele procura coisas positivas, mas se ele é um negativo, ele procura coisas negativas. Se ele está na obediência a Deus, ele procura ver o que de Deus ele pode transmitir. Mas se ele não está em obediência a Deus, ele só procura as coisas negativas para fomentar. Deu para entender? Para espalhar. E quem espalha o mal está a serviço de Deus ou do chifrudo? Me ajudem. Amém. E depois a vida está oprimida, atrapalhada, a oração não sobe, não tem paz de espírito, não dorme direito, está insatisfeito, vai numa igreja, só encontra o erro no pastor, na outra igreja erro do fulano, na outra igreja, e assim só vê erro. Por quê? Sabe por quê que você só vê?
Porque é o que você vê como é a sua, cada um vê como é a sua alma. Assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Assim como é a sua alma, é como ele vê, diz na minha tradução aqui. Mas vamos só recapitular para ver se estamos levando a sério o que temos ouvido. E o terceiro ponto, a lei da semeadura. O que você está passando não tem nada a ver com o que você já semeou. Com o que você tem em falta hoje, será que não tem nada a ver com o que você desperdiçou? Semeadura. Porque a maior pobreza não é viver em escassez, é esbanjar, é desperdiçar, isso é pobreza. Desperdiçar tempo, desperdiçar alimento, desperdiçar oportunidades, desperdiçar valores. Eu ontem estava comentando, me lembro com quem aí, e eu sempre me vem na hora, a bola picou, eu chuto. Me vem na hora, me saiu uns questionamentos, e não veio na hora. O ser humano é isso. O ser humano é que nem dinheiro. Me veio. O ser humano é que nem dinheiro. Pode ser gasto para adquirir coisas boas, como pode ser gasto para comprar besteira, gastar em besteira. Não é verdade? O ser humano é que nem dinheiro. Você pode construir valores, adquirir riquezas, ser fonte de solução, construir segurança para a sua família. Você pode construir um bom futuro para a sua família, porque você é como? Dinheiro. Você pode adquirir coisas boas, mas também você, como dinheiro, pode gastar em vícios, perca de tempo, gastar sua vida em ilusões, gastar sua vida para o nada. Porque a vida do ser humano é como? Dinheiro. Amém? Amém? Mas Deus nos deu uma capacidade tremenda, o entendimento. Quando nós começamos a entender, começamos a dar valor para as coisas. Nós temos ensinado aqui a lei da semeadura. É o que poderá mudar ou criar o seu futuro. É a semeadura que constrói os resultados, que constrói a vida. É o que cada um semeia, a vida devolve, e cada um armazena. Bons resultados são resultado de boas semeaduras, boa atitude. E também viver sem pensar no que está fazendo, sem dar peso ao que fala, sem dar peso e olhar, tem futuro, se eu continuar assim, até onde eu vou? Não se vive de sentimento ou os resultados do sentimento, só fazer o que sente. E o quarto conceito que leva a pessoa a escolher e decidir é com respeito ao respeito. É com respeito ao respeito. Você respeita a autoridade? Você respeita os seus pais? Você respeita as leis? Você respeita? Você considera? Você vê como algo importante? Então respeite a cadeia de autoridade, a honra, a importância da honra, a importância do servir, a importância de ter essa disposição sempre de ser solução. Então respeite a cadeia de autoridade, respeite esses princípios, pois é na obediência a essas coisas é que nos dá
a proteção, a provisão e a credibilidade. E o quinto conceito que leva a pessoa a ser o que é. Então a pessoa necessita, para melhorar, sempre acelerar e tornar conhecida a capacidade, as habilidades, o potencial que tem para trocar por soluções. Porque tudo é uma troca. Amém? Eu amo para ser amado, eu perdoo para ser, eu fui reconciliado para reconciliar. Tudo é uma permuta. O que para de sair de você, para de voltar para você. Amém? O que para de sair de você, para de voltar para você. Porque a nossa vida é construída pelo que sai de nós. Enquanto seus pais cuidavam de você, tudo bem. Mas depois que você assumiu sua independência, assumiu a sua vontade, seu livre-arbítrio, sua vontade soberana, cuidado. São o resultado de suas escolhas e decisões que você vai levar como bagagem para a vida. Cuidado para não estar construindo, juntando peso e coisas que serão difíceis de carregarem. Então, acelere e torne conhecido sua capacidade. Então, depois de você saber o que quer, conhecer princípios, então você está preparado agora para a vida. Então, só agora necessita tornar conhecido suas habilidades. E uma coisa interessante, amados, se nós olharmos os heróis da fé, o que fez eles em terra estranha? Vendidos como escravo, levados como cativos, que eles fizeram a diferença. Eles tornaram conhecida a capacidade que tinham e colocaram a serviço aonde estavam. E o que fala por nós não são nossas palavras, são nossas obras. O que nos recomendam são nossas obras. O que nos reprovam são nossas obras. Não adianta falar bonito, saber tudo, e não ter frutos, não ter obras. Ele não ser como ele diz ser. Então acelere. E o sexta escolha e decisão, também, se você quer crescer, hoje está comprovado que quem não cresce, não fica parado, ele sobra, ele vai ficando tão para trás, que ele se torna quase que descartado às vezes, em algumas situações, descartados no mercado de trabalho, que não tem mais espaço. Então, a sua escolha, a sua decisão de crescer, mas como que nós podemos agora, depois dos 200 nas costas, né, ainda querer crescer? É deixar de ser negativo. Entre em qualquer ambiente, com a mente e o coração aberto, para aprender coisas novas, ver as coisas diferentes. Então, tenha sempre uma disposição, o desejo de aprender. Já ouvi mais de 500 vezes aquela história aí de uma mulher que sempre quando ia fritar um peixe, cortava a cabeça e o rabo, deixava daquele tamanho, e botava fora com as duas partes. E não sabia o porquê. Eu aprendi da minha mãe. A minha mãe aprendeu da mãe dela. A mãe dela aprendeu da mãe dela. E assim estava lá a tataravó, que na crise das guerras,
que tinha que sobreviver da pesca, a frigideira era pequena, ele tinha que cortar o peixe do tamanho da frigideira e botava fora o restante. E aí veio a filha, a mãe fazia assim, e já estava com uma frigideira do tamanho que quisesse, mas o tamanho era o mesmo. Por quê? E ninguém sabia por quê. E muita gente perde coisa porque não sabe. Amém? Repetem as coisas, vivem em época de crescimento, mas repetem a cultura de um subdesenvolvimento. E assim, então quem não tem o desejo de aprender, nunca irá crescer. Amém? Mas, como é que eu posso crescer? Aprenda, entre em cada ambiente com a postura de um aprendiz, não de um crítico, não de um fiscal, mas de um aprendiz. Entre em cada ambiente como aluno. Aquilo que você não sabe, veja como é que funciona. Como no momento estão essas coisas funcionando. Então, amados, por exemplo, até mesmo o que você já ouviu esta manhã, você que é conservador, você que é religioso, ou você que é acadêmico, com certeza, se a sua mente está aberta para aprender, você ouviu coisas diferentes. E quando a gente vê coisas diferentes, vamos lá, que em algum lugar é diferente e está crescendo, opa, eu vou ser contra um lugar que é diferente, ou aliás, ser contra um lugar porque é diferente, mas está crescendo, eu vou descobrir por que está crescendo. Amém? Porventura, o crescimento não é o alvo, o propósito de todos? Sim ou não? Se está crescendo, mas é diferente, eu vou ver por quê. Eu busco o crescimento. Eu não vou lá porque eu não concordo. Você examinou? Você não questiona o sistema religioso? Eu questionei, porque tantas promessas que a Bíblia nos dá, que é liberada a nós, promessas de crescimento, promessas de solução, de proteção, de provisão. E eu fiquei 20 anos num lugar que só tinha promessa, vivia na promessa e nada acontecia comigo. Eu tive que romper a tradição. E quando eu rompi a tradição e abri a minha mente para aprender coisas novas, deixar de seguir um modelo, o finado fulano ensinou isso, ainda falava no finado, que não dava nem para ir lá conferir mais. E comecei a ter coragem de agir como a Bíblia diz. Eu prego coisas diferentes, prego. Eu não concordo. Com que base você não concorda? Base da religião ou base da Bíblia? Se é base da Bíblia, pode marcar um expediente que eu tenho todo o tempo disponível para lhe mostrar. Porque a religião usa a Bíblia para seus interesses. Mas uma visão de reino usa a Bíblia para nos orientar a como andar debaixo do governo de Deus. Porque existe diferença entre religião e reino. Reino é governo de Deus. Religião é ter Deus como amuleto. Faz as coisas e pede a benção. Está em dificuldade, vai buscar a benção. O reino de Deus está em dificuldade, veja o que está semeando. Amém? A situação está difícil, reveja o que deixou para trás em questão de obediência e prática. Amém? São coisas simples. Se você é um bom aprendiz,
você já registrou alguma coisa nesta manhã. Mas aprendamos já que o mercado também agradece. O mercado de trabalho agradece. Quanto mais funções você aprender lá no mercado, mais oportunidades terá. E na empresa que você estará servindo, será mais solução também. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais culto, mais sábio e mais domínio próprio terá. Olha o que diz lá em 2 Pedro 1, 5 e 6. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência. O que é diligência? Uma dedicação rápida, diligência, esforço. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a virtude o conhecimento. Ciência, na minha tradução, diz conhecimento. É sinônimo de conhecimento, sim. E ao conhecimento a pessoa adquire. Por que as pessoas têm pavio curto? Ah, eu sou assim, é a minha índole. Não, é sua bagagem. Amém? Amém? O cavalo selvagem, se for domado, adestrado, ele não tem domínio? Sim ou não? Nós éramos selvagens quando éramos dominados pela velha natureza. Mas no momento que recebemos a Cristo, foi ressuscitado dentro de nós a nova natureza, a natureza divina. E a natureza divina, ela é desenvolvida, ela é construída em nós, pela fé com virtudes. O que é a virtude? Desenvolver sobre a sua fé as habilidades, as capacidades. Virtude da fé, muitos acham que a virtude da fé é uma fé de poder, mas a fé de poder é uma fé que tem obras. Porque fé sem obras é morta. Amém? E o que mais? Depois de termos as obras, vamos agora aperfeiçoar as obras, buscar o conhecimento. E quem aperfeiçoa as obras pelo conhecimento, adquire um domínio próprio. Domínio próprio. E depois de ter o domínio próprio, ela se torna uma pessoa perseverante. E a própria palavra diz que é na perseverança que nós salvamos a nossa alma. E aí a perseverança leva-nos a sermos piedosos, desenvolver a piedade, ter um sentimento mais humano para com o próximo. E a piedade leva à fraternidade. E a fraternidade leva ao amor. E as pessoas, engraçado, Senhor, me dá amor, enche meu coração de amor. Está ali uma aula construtiva. Quantos querem ter amor? Torne a sua fé virtuosa. E depois melhore as obras que a sua fé, que em obediência a Deus você pratica. Depois busque mais conhecimento. Com o conhecimento você vai ter um domínio. E com isso, o que é o domínio próprio? Você vai desenvolvendo a gestão da sua vida. Porque como que uma pessoa poderá ter gestão de si se não tem domínio de si? Amém?
Por que as pessoas gastam mais do que ganham? Falam mais do que ouvem? Prometem o que não cumprem, assumem e não cumprem. Isso é falta do quê? De domínio. Mas por que não tem domínio? Porque não tem buscado o conhecimento. Não adianta pedir para Deus encher de amor. Não adianta você pedir, meu querido, minha querida, chegar lá no seu patrão. Ó, patrão, você me deu uma oportunidade de trabalho aqui. Tá. Mas eu preciso de tanto para me manter. Vamos olhar aqui. Bom, o teu padrão de salário que você precisa para se manter, você tem que ter essas capacidades. Esse salário é salário de gerente. Você tem capacidade para ser gerente? Não. São boia fria, mas querem salário de gerente. Está vendo? E assim tem muita gente, olhem, podemos aplicar isso em todas as áreas da vida. E aí querem resolver na oração. Oração, amados, é um privilégio tremendo, lindo, maravilhoso que Deus nos dá de nós falar com Ele. De nós falar com Ele. Mas não quer dizer agora, porque o empregado falou para o patrão que necessita de tanto de salário que o patrão vai dar. Não, o patrão dará quando ele preencher os requisitos para ganhar aquele salário. Deus estará dando para nós quando preenchermos os requisitos de nossa obediência, do nosso conhecimento, da nossa interação no meio em que vivemos. O engano do cristianismo é achar que Deus é Papai Noel. É só pedir, é só pedir. Amém, amados? Deus é Pai. Vou fazer uma colocação para quem tem um zenta aí a mais, lembra disso tudo. O Vale aqui, na década de 70, 80, era o Vale Verde. A primeira geração dos fabricantes aqui se tornaram nobres. Os filhos, quando assumiram, se acharam ricos. Por não terem uma boa gestão, os netos se tornaram pobres. Por quê? Mas agora vamos para um outro lado. Eu não fui conferir, mas tenho essa convicção no meu espírito. Essas empresas que têm mais de 50 anos que estão em pé, com certeza, a gestão não ficou nos filhos. E se ficou nos filhos é porque os filhos se prepararam. Amém? Porque não adianta, porque herdeiro vai herdar. Bom, um filho que ganha uma herança e não está preparado para administrar, em pouco tempo perde tudo que ganhou. Amém? Todos nós somos filhos de Deus, sim ou não? Somos herdeiros de Deus. Por que as pessoas que se convertem, recebem a Cristo, são salvos, se batizam, começam a fazer parte de uma igreja e logo não tem mais nada na igreja? Por quê? Porque só receberam. Amém? Não se prepararam para administrar as coisas de Deus. Porque se você não aprender a semear, você também não terá mais nada a colher. A salvação é de graça, mas a bênção é resultado de obediência. E se não aprender a obedecer, o que é obedecer? É colocar em prática as instruções para cada área da vida. Então, como é que os pais obedecem ao Senhor? Ensinando os filhos nos caminhos do Senhor. Isso é uma obediência a Deus. Mas quando um pai diz, olha, eu não vou passar para o meu filho, porque a lembrança que eu tenho do meu pai não é boa, então eu vou deixar para o meu filho, a hora que ele se despertar para a vida, ele que escolha. Se você não inculcar, não construir em seu filho princípios de obediência, princípios de fé, na hora que o seu filho vai se despertar para alguma coisa, ele já foi construído.
pela desobediência, pelas coisas que o mundo vende. Amém? Então, meus queridos, é a nossa escolha e decisão de crescer é que vai fazer a gente ser melhor. Então, entre em qualquer lugar como aprendiz. E a última, para você não ficar só no final, hoje tudo está cooperando. Escolha e decida treinar alguém. Passar para alguém o que você aprendeu. Um pai que ensina. Uma observação, amados. Eu sou daquele tempo ainda. Sou novo, mas observo muitas coisas. Uns 30, 40 anos atrás, se entrevistava uma criança, um menino ou menina, aí de 5 a 10 anos. O que você quer ser quando crescer? 90% das respostas eram: o menino, eu quero ser que nem papai. A menina, eu quero ser que nem mamãe. Se perguntar hoje, o que você quer ser, com quem você quer se parecer, quando oferecerem um modelo do pai e da mãe, elas vão dizer: eu não quero ser que nem papai, que nem mamãe. Mas eles já têm um herói que escolheram. Por isso estão aí, essa nova geração se corromperam no homossexualismo, porque escolheram um modelo homossexual, porque está na mídia. E se modelam, escolhem como herói algo ou alguém que está muito longe de eles, incapaz, impossível de eles se tornarem ou chegarem lá. A mídia vende ilusão. Hoje é a mídia que vende que incute nos filhos até os brinquedos, os passatempos, as ocupações. E os pais acham que por a mídia estar fazendo isso, eles estão aliviados. Não, eles estão sendo roubados. O pai que não instrui, o pai e a mãe que não instrui, deixa a mídia instruir. O pai e a mãe que não influencia e que deixa a mídia influenciar. O pai está sendo enganado. Então, naquele prazer de um pseudo conforto, a babá eletrônica está cuidando de meu filho. Não, está construindo o seu filho para abandonar você. Está treinando o seu filho para pegar você lá no final da vida. Vai torcer para você morrer o quanto antes, para gastar o que você construiu. Não para dar continuidade ao que você construiu, mas para gastar o que você construiu. Amém, amados? São coisas sérias. E está na hora de nós repensar isso aí. Então, faço uma pergunta a você. E eu quero dizer para os irmãos, esse modelo da família atingiu a igreja. Quer ver? Quantos aqui foram salvos porque Deus usou alguém para lhe ajudar a conhecer a Cristo, lhe ajudar e lhe acompanhar no primeiros tempos de fé? Quantos hoje são salvos porque alguém, um irmão, uma irmã, alguém pagou o preço para você hoje ser salvo? Quem? Eu sei que muitos até acham que ninguém fez, porque oração não se vê, tá? Oração não se vê.
Se você tem na sua família algum cristão, ele orou por você, mesmo que ele não tenha lhe convidado, viu? Agora eu pergunto para você, o que você tem feito pelos outros, repassado em gratidão a Deus, o que alguém fez por você, você fazer por outro, ou outros? Eu tenho dito aqui, nesse último mês, que se cada um fizer por alguém o que alguém fez por você, para você hoje estar desfrutando da graça, da salvação, se você fizer por alguém, a igreja cresce 100% ao ano. Hoje, os únicos que ainda fazem é o novo convertido, porque a alegria da salvação muda o estado psicológico. E aí ele chega no trabalho, ele sai um final de semana de cara amarrada, mordendo marimbondo, e volta segunda-feira estampando de alegria. Aí o colega pergunta, o que aconteceu? Aí ele é obrigado a dizer, né? Eu fui numa igreja, eu me encontrei com Cristo, eu tive uma experiência com Deus, eu fui num retiro, eu tive um encontro com Deus. Aí então isso aí desperta a quem está mal, querer coisa boa, porque viu coisa boa. Mas o crente que não repassa isso, aquela alegria vai perdendo, aquela motivação vai desaparecendo, aquele brilho vai se ofuscando, e ele vai se acomodando e vai se tornando um religioso. Pergunta a você, qual foi a última vez que você encaminhou uma pessoa a Cristo? Quando foi? Porque se o que você recebeu morrer em você, vai morrer você junto. A vida que Deus deu, se morrer em você, a graça que Deus deu, se ficar só com você, vai se tornar vã. E Paulo diz que não é para nós tornar vã a graça de Deus. E quando a graça de Deus se torna sem valor, desculpe a expressão, mas é isso que se torna. Você se torna uma desgraça. E olha, querido, é um termo pesado, mas é verdadeiro. Olha como os crentes como aquelas pessoas que foram crentes e hoje estão desviadas, estão numa desgraça. Você quer isso para você? Você não tem medo disto? Quer que a graça se renove? Transmita aos outros. Compartilhe com os outros. Porque o que sai de você é o que vai voltar para você multiplicado. Amém? Mas se não sai nada de você, que morre em você, a mesma coisa. Se tudo que você ganha, gasta só com você, e a hora que parar o seu ganho, como é que você fica? Se tudo que você ganha, você gasta só com você, a hora que parar os seus ganhos, como você fica? Se você não construiu caridade, piedade, amor, servir. Amém? Amém? Leve a sério essas verdades. Então a nossa vida é resultado de nossas escolhas e decisões. E a última escolha, olha o que diz o texto lá, de Mateus 28, verso 19 e 20. Desde o 18 a 20. Mateus 28, 18 a seguir. Aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dado
toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vou fazer duas perguntas. Quantos creem que Jesus disse que foi dado a ele toda a autoridade nos céus e na terra? Você crê que ele está conosco todos os dias até a consumação do século? Sabe com quem ele está? Com quem faz discípulo. Essa promessa se cumpre na vida de quem faz discípulo. Ah, eu não sou apóstolo, eu não sou pastor. O que é um filho? Ah, não é seu discípulo? Sim ou não? Você transmite para os seus filhos o que tem aprendido? Jesus disse, ide a todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Fazer discípulo é ensinar o que temos aprendido, é transmitir para os outros o que temos aprendido. Porque quem guarda consigo o que aprendeu, vai engordar apenas o cemitério. Adianta levar a maior herança que Deus te deu, que é a salvação, poderia deixar para os seus filhos bem encaminhados. Os padrões de Deus, os princípios de Deus, deixar para os seus filhos continuar, não, leva para o cemitério. Se você não transmite o que tem aprendido, cuidado. Não adianta pegar esse último versículo aí, Senhor, tu disse que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Tá? Por isso que muitos só falam, oração não é monólogo, é diálogo. Nós falamos e Deus responde a nós pela sua palavra. Sim, eu prometi de estar com vocês todos os dias, vocês ensinando, vocês fazendo discípulo, vocês transmitindo o que de mim tem aprendido. Amém? Quer a proteção divina? Transmita o que você ouviu esta manhã. Quer reproduzir a graça? Tá bom o culto? Quer que o efeito do culto continue sendo bênção na sua vida? Não deixe morrer. Não permita que você se esqueça das coisas que tem ouvido, que tem aprendido. Amém? Ficamos em pé. Transmita aos outros. Não pense que o mundo vai fazer um filho melhor do que as instruções que Deus dá para os pais transmitirem. Amém? Põe a mão no seu coração, eu quero lhe abençoar. Pai, muito obrigado. Obrigado pela maneira prática e clara que o Senhor tem falado conosco nesta manhã. Obrigado porque tudo isso é a prova do seu amor, dos seus cuidados para conosco. Obrigado, porque a tua palavra é como lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, ela mostra a diferença entre alma e espírito, juntas e medula, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Muito obrigado, porque também o poder para a solução vem através da palavra. Muito obrigado. Eu peço, Pai, que o Espírito do Senhor ajude a cada um a entender melhor a tua
tua palavra e também tê-la como regra de fé, como princípio de vida, como luz para o caminho, como, ó Senhor, instrução para cada área da vida. Eu abençoo a todos, desligo as vidas do religiosismo e ligo as vidas a estarem com a mente aberta, o ouvido a ouvir o que o Espírito fala à igreja. Eu abençoo a todos e peço em nome de Jesus estas bênçãos. Amém. Dando continuidade, vamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. Está aí a semente para a sua vida material.